misericórdia para você que mais uma vez aqui acessa o nosso canal para meditar o Evangelho dos Dias. Sou a Betânia de Jesus e é uma alegria parar com você esses minutinhos diante da Palavra de Deus e permitir que ela possa realmente nortear a nossa vida. Dizer para nós, olha, o caminho é por aqui. Então, que a gente possa abrir o nosso coração com essa docilidade ao Espírito Santo de Deus e dizer para Ele, vem Espírito Santo, me ensina a estar no centro da Tua vontade, do Teu querer para a minha vida. Vamos juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, nessa primeira quinta-feira desse mês de agosto, nós queremos nos abrir totalmente ao Teu querer, à Tua voz, à Tua vontade para nós. Esse mês também, que é o mês que a igreja chama do mês vocacional, nós queremos reafirmar a força do Teu chamado na nossa vida e para as pessoas que ainda não descobriram o próprio chamado, se abrir a essa dimensão, escutar a Tua voz que nos chama a realmente entregarmos totalmente a nossa vida a Deus para que Ele a conduza segundo a Tua vontade. Vem sobre cada um de nós nesse dia. Nós te pedimos. Amém. E o evangelho que a igreja nos propõe hoje, ele está lá no livro de São Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 23. Então, Mateus 16, do 13 ao 23. Vamos juntos? Naquele tempo, Jesus foi à região da Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João, outros dizem que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro logo respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será também desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos o que deveria acontecer: ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos e dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte, chamou e repreendeu, dizendo: Deus não te permita tal coisa, Senhor. Que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não pensa as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho é um evangelho muito bonito e quando eu estava rezando com esse evangelho para vir aqui partilhar com vocês, 3 coisas me chamaram a atenção. Então, vou começar... na verdade, 2 coisas me chamaram a atenção. Vou começar pela segunda, depois eu volto ao início. A segunda coisa que me chamou a atenção foi essa dicotomia dessa postura de Pedro, né? Então, ele que afirma que Jesus é o Messias, o Filho de Deus vivo, nesse ímpeto, e depois, no mesmo dia, ele diz para Jesus que não é para ele cumprir a missão dele, o repreende.
né? Então, cai. Então, Pedro que revela para cada um de nós a nossa personalidade, né? O nosso jeito de ser, que muitas vezes, sim, nós queremos estar com Deus, nós queremos estar na vontade de Deus, mas, por outro lado, existe a nossa humanidade, a nossa fraqueza, o nosso pecado, a nossa miséria, não é? E essa atitude de Pedro me lembra muitas vezes aquela fala de São Paulo que diz que muitas vezes eu não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Tá. A primeira coisa que me veio ao coração e que sempre me vem quando eu medito essa palavra é essa questão dessa pergunta de Jesus. Jesus que pergunta para eles quem dizem ser o Filho do Homem. E é a mesma pergunta que ele faz a cada um de nós. Quando ele pergunta isso, ele não quer simplesmente saber o que as pessoas dizem, mas ele quer saber o que você diz, o que eu digo. Como? Com a minha boca? Não, com a minha vida, com a minha postura, com a minha forma de tratar as pessoas. Em todos os lugares para onde eu vou, eu denuncio esse Deus que eu creio. E o grande chamado desse evangelho de hoje para nós, ainda que com nossas fraquezas e misérias, não conseguindo fazer, de repente, o bem que nós gostaríamos, né? Mas a ser testemunha e denunciar e gritar com a nossa vida que Jesus é o Messias, com as nossas atitudes, desde as menores, aquelas que aparentemente ninguém vê, as maiores. Eu quero com você escolher esse passo, de permitir que esse Espírito de Deus, que habita em mim, me ajude a ser esse instrumento que denuncia em todas as minhas atitudes a presença do Deus que eu creio. E com essa palavra que nos provoca a essa atitude de denunciar com a nossa vida essa presença do Cristo, a liturgia que é tão maravilhosa do dia de hoje, ela também traz para nós um dia de um santo muito especial, que é São João Maria Vianney. E não tem pessoa melhor como exemplo para esse evangelho. Por quê? São João viveu exatamente isso com a sua vida, com as suas escolhas, né? Com a acolhida das pessoas que se aproximavam dele. E hoje também é dia do Padre. Então, para você que é padre, que nos acompanha, parabéns. Então, para você que participa de alguma paróquia, de alguma comunidade, que você possa se aproximar dos padres que fazem parte aí da sua realidade ou que fizeram parte da tua vida, que te batizou, que realizou o teu casamento, a tua crisma, né, a tua primeira comunhão, e desejar a eles hoje parabéns, que Deus os abençoe e os fortifique nessa missão linda, porém muito árdua, de ser instrumento da vida de Deus na vida das pessoas. Vamos juntos? Um beijo grande. Louvores são dados a ti, Jesus. É tempo de festa! Novo CD do Ministério Aliança de Misericórdia. Tudo é teu, Senhor. Músicas para adoração e intimidade com Deus. Recebe neste altar. Adquira o seu. Meu louvor. 11 3257 8805. 11 98731 1221.